Fala, senhores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou passar muitos conceitos técnicos para você que pretende começar a lucrar dentro do mercado com o stop do varejo. Situação ali que acontece muito, né? A galera entrar, por exemplo, numa movimentação de alta, comprado, querer colocar o stop na mínima na expectativa desse movimento desenvolver, quando na verdade o mercado volta e te tira no stop. Aí você vende, deixa o stop na máxima, o mercado volta e te tira no stop. Se você está cansado de passar por essa situação, de levar vários stops seguidos no dia ou na semana, escuta isso aqui que eu estou falando que vai te ajudar bastante. Para começar essa aula e vocês entenderem que o que eu estou falando é bacana, eu já trouxe um relatório de performance para mostrar que eu não estou falando besteira, que operando dessa forma você consegue praticamente não ter loss. No meu caso aqui, 0 operações com loss. Só que é uma mesa proprietária, é um simulador remunerado que se trata da mesma conta que está aqui atrás, que é a conta que a gente vai operar, eu vou entrar junto com vocês aí. O relatório está desde o dia 29, tá, ao dia 13, então é a data do meu ciclo, beleza? É o ciclo que eu tenho lá na mesa. Já temos aí R$ 3.400 em mais ou menos uma semana e meia de operação. Como vocês podem ver, são operações muito equilibradas, visando mais ou menos ali um resultado de 300 a R$ 400. Existem resultados menores, como por exemplo 160, 140, até 30, que são resultados ali que acontecem quando o mercado ele não desenvolve na minha direção, ele volta e tira 0 a 0. Agora, retomando aqui dentro do gráfico. Pessoal, é muito comum quando você vê operar um mercado lateralizado aqui como esse aqui, que você tenha topos e fundos. Isso aí não é novidade para ninguém. Agora, o que você pode fazer para começar a observar o mercado por uma perspectiva diferente? É óbvio que você tem que ter uma leitura já traçada, como, por exemplo, a leitura que meus alunos têm lá no Fiboart Club, que eles sabem que esse mercado ele vai dar uma boa puxada para baixo. Tem essa expectativa. Então, a ideia é, se você sabe que esse mercado tem potencial de desenvolver para baixo e você adquiriu isso através dos estudos, você vai realizar essas vendas acima das máximas, entendeu? Acima das máximas. Por quê? Na tesouraria, você tem que pensar na maldade que a instituição ela está fazendo com o preço, e aí acaba que o varejo ele acaba sendo absorvido como liquidez dentro dessa maldade. Então você tem que pensar o seguinte, na tesouraria existe como se fosse uma balança que mede fluxo de compra e fluxo de venda. O banco, a tesouraria, ele nunca tá em apenas uma posição. O banco, na verdade, ele é uma instituição especialista em hedge. O que é hedge? É você, em determinados momentos, aumentar a condição de compra, ou seja, esse lado ele vai começar a subir, e diminuir a quantidade de vendas, esse lado ele vai começar a cair. Então vai existir um desequilíbrio nessa gangorra, entendeu? É a forma mais fácil de vocês entenderem. A movimentação lateral, o que ela é? É um momento onde, depois de uma movimentação muito forte de baixa, como por exemplo vocês veem aqui, ele ganha tempo lateralmente para que eles possam ajustar esses médios, tanto o médio da posição deles comprada quanto o médio da posição deles vendida. Então, se você sabe que aqui é uma região de reacumulação para venda, você sabe que ele tem um forte potencial de cair, então você vai buscar por vendas em regiões de máxima. Exemplo, vou dar um exemplo besta aqui. Começa marcando, eu não estou falando de suporte e resistência não, estou falando de liquidez, zona de liquidez. Começa marcando, primeiramente, esse topo super importante aqui, que é uma região super forte, que vocês viram que tem liquidez. Por exemplo, a galera que entra vendida deixa o stop acumulado aqui em cima das máximas. Portanto, se liquidez é igual água no deserto e é o que a tesouraria precisa para organizar o head deles, é justamente aí que eles deveriam voltar para conseguir coletar essa liquidez travada para poder continuar o movimento de baixa deles. Outra região que também tem uma forte necessidade de liquidez é essa. Você pega esse topo, esse fechamento de sexta-feira, e você vê que ontem o mercado fechou aqui, ó, tá vendo? Então é a mesma região, o mercado ele sempre procura essas mesmas regiões, e é exatamente o ponto que ele está agora. Se você tem um topo, um fechamento de sexta-feira, e o mercado ontem oscilante desse jeito aqui, ó, ruído, mata todo mundo e depois fecha nesse ponto, você já entende que esse mercado é um mercado neutralizado. Ele só foi usado para angariar recurso
ele só foi utilizado para juntar liquidez, tá? Ou seja, ajustar o médio da tesouraria. Quando você abre o mercado hoje nessa região, o que você entende? Pô, eu quero vender. Eu quero vender, porque eu sei que esse mercado tem potencial de cair. Mas aonde eu vou vender? Você tem duas escolhas para fazer. Você faz essa venda nessa região ou você faz a venda nessa região. Com isso, você pode abordar esse mercado de diferentes formas. Eu tenho duas formas que eu posso abordar legal aqui, fazendo PS, que é o que eu chamo de Position Sizing, ou seja, eu vou vender 2 contratos aqui e vender mais 2 aqui, ficar com o médio flutuante com 4 contratos aqui e esperar o mercado desenvolver para baixo para eu coletar o meu resultado, com o stop financeiro aqui em cima. Lembrando que isso aqui não é martingale, não é preço médio para trás, é ajuste de posição. Isso se chama Position Sizing. Agora, se eu decidir entrar via NR, que é a minha ordem oco, no risk, aí eu posso esperar as melhores condições de ataque, que seriam as zonas de topo. Ele ganhando essa região, eu ataco o preço, pego minha parcial, jogo meu médio para trás e continuo conduzindo o preço até patamares de intenção de tesouraria. Então, por exemplo, vamos lá, eu tenho uma terceira região, que é obviamente uma das regiões mais importantes para gente que quer vender, a zona de mínima. A zona de mínima angaria muito recurso financeiro aqui. Então é uma região muito rica em contratos compradores. Aqui é uma região muito rica em contratos vendedores e aqui em contratos vendedores. Ok? Ok. Então começo do dia a gente tem uma abertura já no ponto certo, uma movimentação da tesouraria até patamares de preço líquido, não chegou a ganhar, ou seja, explorar a região de liquidez compradora como deveria, e aí depois ele faz um ataque aqui na venda, tentando conduzir esse mercado até as mínimas aqui. Então esse mercado é um mercado muito perigoso, inclusive, um mercado que fica muito oscilante. Depois ele volta a esse patamar de preço, testa a zona líquida e tenta, agora nesse momento, desenvolver ele para cá. Kenzo, seria interessante nós fazermos uma venda mais ou menos nessa região com o objetivo aqui embaixo? Seria. Essa aqui é uma venda, ó, essa minha ordem aqui é o NR, tá vendo? Eu faço uma entrada, tem uma parcial com 3 pontos e uma saída final variável, que eu posso estar mensurando de acordo com o que o preço me entrega. Então eu tenho uma movimentação até a zona líquida, não tenho estresse de liquidez, isso torna os trades vendedores mais perigosos nessa região, tem uma ruptura de preço, fazendo inducimento ao movimento de baixa, uma busca de liquidez no ponto mais líquido, uma tentativa de continuidade e depois uma segunda busca por liquidez aqui. Então, se o mercado confirmar fluxo de venda agora, eu posso atuar vendido e buscar, consequentemente, essa região aqui. Ele também pode falhar e voltar a testar certinho a liquidez que ele deixou pendente no começo do dia? Pode, tá? Existem alguns patamares de preço que possuem stops, né? Então, no dia, essa liquidez que eu estou pegando é do período. Agora, eu posso selecionar e estreitar minha visão para que eu consiga encontrar liquidez menores, liquidez do dia. Então, eu tenho esses dois topos que acabam sendo englobados por essa região e eu tenho também esses topos pequenos aqui. Eu tenho esse topo, né, que vou juntar ele com o primeiro aqui, com esse terceiro, ó, todos na mesma região. Então aqui eu tenho uma zona de fluxo de liquidez intraday, né, para poder observar. Vou colocar um azul para ficar mais visual, que eu gosto de observar melhor. Então eu tenho essa liquidez aqui, que eu vou estar utilizando. E aqui nas mínimas do intraday, eu tenho essas mínimas aí que foram feitas aqui no começo do dia. Então eu tenho essa liquidez aqui comprimida. E tenho também, rapaziada, essas duas linhas de fluxo aqui embaixo, que eu posso estar utilizando, vou só dar uma aumentadinha. Então, portanto, o que eu vou ter aqui? Eu tenho esse retorno, eu tenho esse fundo, aqui eu não vou ter stop, o stop da galera que está comprada aqui está aqui na mínima, nesse momento, e o stop da galera que estava vendida está aqui na máxima. Portanto, agora eu vou fazer uma triagem, vou fazer uma seleção de order blocks com base nisso que eu estou vendo. Eu vou tirar esse ponto aqui, vou manter esse order block aqui como referência, que é o que eu quero observar para poder vender, e tenho esse order block aqui que eu estou observando, que é a região que eu tenho como referência, né, de stops do comprador. Então, se eu tenho esse retorno para cá agora, provavelmente ele vai vir para cá, tá? Provavelmente ele vai vir para cá.
Então a ideia é, já que eu estou no meio desse movimento, eu preciso me manter distante da briga do preço. Com isso, eu decido fazer o meu NR. Portanto, eu posso, querendo ou não, fazer aqui uma compra por meados dessa precificação com uma parcial ali na região do 400, visando o stop dessa galera que está aqui. E o meu stop para cá, ele vai subir, eu vou ficar financiado nesse movimento, e estando financiado nesse movimento, eu consigo vender aqui para cima e pegar todo esse movimento de volta dentro do gráfico. Vocês vão ver que vai começar a fazer mais sentido conforme o preço vai desenvolvendo. Vou deixar minha ordem apregoada, a minha parcial aí no 400 e minha saída final eu posso deixar tanto aqui quanto aqui em cima, porque se ele vier estourar essa dimensão de preço, eu acredito que ele venha para cá sim, tranquilamente, tá? Sossegado aí. Uma coisa que eu acho muito bacana é essa questão de entrar tão correto no preço que dificilmente você tem algo que a gente chama de drawdown, né? Não tem drawdown. Entrou, pega a sua parcial, joga seu médio para trás, acompanha a briga e depois pega o movimento em sequência. Lembrando, tá, pessoal? Isso aqui é uma mesa proprietária, aquela mesa que eu mostrei para vocês, tá? É um simulador remunerado. Ó, eu já tô até com um dinheirinho legal aqui porque eu já fiz, né, uma gordurinha antes de gravar esse vídeo. Então, esse aqui seria ali meu segundo trade, que daria um pouco mais de lucro. Vai dar parcial aí agora. E é muito importante que quando você adquire uma maturidade dentro do mercado, você venha a operar, as operações elas sejam leves, elas sejam tranquilas, né? Coisa que para a galera que é iniciante não é. Às vezes operar se torna até um pesadelo. Clicou, sua ansiedade vai lá no céu e você fica absolutamente cego esperando ali o seu trade andar, agoniado, e não tem que ser assim. Você tem que adquirir um comportamento legal, observar, você vê, eu não tô nem usando Fibonacci aqui. Óbvio que eu tenho meu estudo aqui, mas eu não tô usando Fibonacci, eu só tô lendo liquidez do preço, entendeu? Isso aqui é como se fosse um jogo de xadrez. Você tem que ter essa noção para onde o preço vai, por que ele tem que ir lá, para depois fazer o movimento que você quer. Lembrando, não é o que você quer, é o que o mercado precisa fazer, tá? Então vamos acompanhar aí, deu parcial, tô travado em 0 a 0, já tá dando R$300, na boleta tá dando quase 500, tá? No dia aí. Eu vou manter aqui meu stop automático e meu alvo ali bem desenvolvido, bem mensurado, tá bom? Vamos nessa, bora, vamos ver o desenrolar desse trade aí. Como vocês podem ver, o mercado ele apertou aqui a região, chegou a estourar a próxima zona azul aqui, a zona de liquidez do dia, do intraday, mas com base no meu conhecimento e todos esses anos de experiência operando dólar, eu diria que mesmo tendo a opção de derreter a partir dessa região, ele ainda tem um pouco mais aqui a entregar, principalmente por conta desse topo aqui que é forte e esses dois topos aqui que não foram violados no início do dia. Então ele tem essa possibilidade aqui de desenvolver para essa região aqui e dar ali o nosso objetivo. Objetivo praticamente atingido aqui. Eu tô com quase R$500 aqui no pote. Vai dar caixa aqui agora, ele vai estourar esse topo e estourar esses dois, acredito eu, tá? Daria até para abusar um pouquinho, tentar jogar para cima, mas meio-dia e meia, eu quero ir almoçar e finalizar o meu dia aqui com mais de 600 pratas dentro do meu bolso. Então, vou aproveitar aí que o mercado me entregou 6 garoupas e vou colocar no bolso. E é caixa, senhores, quase 7 garoupas. O mercado desenvolveu, foi lá no nosso ponto, acionou o topo anterior. A experiência sempre fala mais alto. Essa que é a grande lição do vídeo. É muito triste porque no Brasil a gente tem um conteúdo muito ruim sobre day trade. As pessoas elas ensinam você a utilizar muita porcaria, cara, muita média móvel, volume, análise técnica, leitura de price action, até mesmo o SMC, cara, vem com aqueles conceitos com nome gringo, difícil.
Cara, quando na verdade o mercado ele é uma engrenagem simples, é um jogo de xadrez que com a leitura matemática, com Fibonacci, você já consegue extrair um resultado mais do que satisfatório, né? Eu mostrei ali o meu relatório no começo do vídeo, mostro de novo, ó. Só que agora com praticamente R$ 4.000 ali, não é print de tela, tá? Eu sempre gosto de mostrar. R$ 4.000 aí de rentabilidade, somando, né, pessoal, ó, o trade que aconteceu agora aí, R$ 530, um trade inclusive muito bom, tá? Então tá aí, do dia 29 ao dia 13, dia de hoje, da gravação desse vídeo, o mercado desenvolvendo em tempo real para vocês, com a análise 100% explicada. Então eu peço humildemente para você se inscreva nesse canal, curta esse conteúdo e, se quiser, tiver dúvida, comente e envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. Esse pequeno esforço que você faz ajuda a gente a levar um conteúdo de day trade, sobre trade de modo geral, lifestyle, vida de modo geral, para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Fala de Kenzo, se fala sobre profissão remunerada e profissão séria. Vambora, pra cima.